Olá pessoal, estamos aqui em mais um Papo de Doutor e o assunto hoje será sobre a consulta pediátrica e os cuidados na primeira infância. Para esse assunto teremos a participação da doutora Maria Fernanda Giacomin. Doutora Maria Fernanda ela é pediatra especializada em reumatologia pediátrica pelo Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é doutora em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP e também é membro da equipe de reumatologia pediátrica do Hospital Sabará. Doutora Maria Fernanda, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Queria agradecer, é um prazer estar aqui para conversar sobre a primeira infância, os cuidados com a criança. Acho que vai ser um papo muito interessante. Sem dúvida nenhuma. E para começar, eu já queria saber isso mesmo. O que é? Qual é o conceito de primeira infância? Isso, então, a primeira infância é o período que compreende desde o nascimento até os 6 anos da criança. É o período de realmente uma intensa aprendizagem, descoberta, uma janela de oportunidade que essa criança tem para se desenvolver. Particularmente até o 3º ano de vida, a criança ela tem muitas conexões sinápticas intracerebrais. Então, assim, o que seria isso? Uma gama de informações, conexões químicas e elétricas do cérebro para ela se desenvolver. E isso está de maneira muito intensa. Claro que vai ser até o 6º ano, enfim, a vida toda. Mas é um período que a gente tem de grande oportunidade de estimular essa criança, para ela se desenvolver adequadamente. A gente fala, na verdade, os estudos até mostram, que crianças que foram estimuladas, até o 3º ano de vida, até o 6º ano de vida, elas têm uma superioridade mesmo de aprendizagem, de interação social, de cognitivo, de autonomia, quando comparado às crianças que não foram estimuladas, Então a gente fala mesmo a metáfora, de que a criança o cérebro da criança é uma esponja, Isso é realmente o que a gente fala, que quanto mais coisa a gente trazer de informações para essa criança, ela vai, absorver isso e vai se desenvolver, Perfeito. Então a gente, sem dúvida nenhuma, é muito importante todo o acompanhamento, nessa primeira infância. Acho que durante toda a vida da criança, um acompanhamento adequado. Mas eu queria saber o seguinte, esse acompanhamento muitas vezes é importante já ser feito antes mesmo do nascimento desse bebê, não é não? Exatamente, é super importante. Até pegando o gancho anterior, de que a gente tem, na verdade, que conversar com a criança, desde o intraútero. Então, assim, eu sempre estimulo na consulta que os pais conversem, cantem música para essa criança, estimule desde então para ela já, culturalmente, a gente já começar esse processo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda atualmente que se faça uma consulta da gestante, preferencialmente no último trimestre. Por que esse período? Porque eu acho que a gestante está mais ávida da informação do bebê, do que da própria gestação. Se a gente fizer uma consulta bem no início, talvez ela não pegue todas as informações que são pertinentes. Então a gente marca no último trimestre, onde ela está aberta e cheia de dúvidas, para a gente acolher essa gestante, e acolher no sentido tanto da gestante como da família, O pediatra, ele tem a capacidade, então ele tem a técnica, mesmo para poder o quê? Explicar sobre vacinação, sobre a vacinação tanto da gestante como do recém-nascido, sobre a questão de segurança de berço, sobre as questões até relacionadas à amamentação, que é uma das principais dúvidas da gestante, os principais exames de pré-natal para o bebê, no hospital, quais os exames, teste do pezinho, quais existem, quais as possibilidades. Então, o pediatra está ali para quê? Para munir essa família, na verdade, de informações, para cada vez mais eles ficarem mais seguros. E essa segurança é super importante, Essa segurança para a família é super importante, Para eles, na verdade, tirarem as dúvidas já antes do bebê nascer, A gente sabe, na verdade, que as dúvidas vão surgindo, quando o bebê está em casa, Quando o bebê sai da maternidade e chega em casa. Mas a gente já tem que preparar essa família já para a chegada do recém-nascido. Tá vendo? Então, pessoal, olha, lembre aí, você, mamãe, papai que está assistindo esse Papo de Doutor, vovó, para avisar aí o netinho que está chegando, é muito importante uma consulta antes do bebê nascer. Eu acho que é um momento, Maria Fernanda, que assim, os pais estão mais tranquilos para receber algumas informações. Eu acho que depois que o bebê nasce, a gente está um pouco mais ansioso sobre as primeiras situações que começam a acontecer, não é isso? Não, exatamente, Os pais estão bem tranquilos na consulta, é uma consulta bem leve, Que na verdade a gente tenta, na verdade, informar, conversar, entender a dinâmica. E uma coisa que eu preconizo, é chamar essa família, muito mais assim, o pai principalmente, é inserir esses dois, no nascimento do bebê. E com isso eu acho que o pai acaba fazendo parte disso desde a gestação, Então é super
importante mesmo que estejam todo mundo. E fora que, né, o pediatra já fica conhecendo essa família de perto, já gera uma empatia, né, eu já tenho conhecimento, já agenda praticamente uma consulta quando o bebê nascer, um contato com o pediatra, olha, nasceu, né, eu já posso agendar a consulta. Então, acho que facilita muito essa comunicação. Joia. E na verdade, assim, depois que o bebê nasceu, qual a frequência dessas consultas, né? São as consultas de puericultura, é isso? O que seriam essas consultas de puericultura? Qual a frequência disso? Isso. Antes de falar, né, sobre a frequência, acho que é importante falar o que é puericultura, né? Então, o pueri vem do latim, né, de criança, né, que é o que, na verdade? É a saúde integral dessa criança. Então, a gente acompanhar o crescimento e o desenvolvimento desde o nascimento. Seria o que a gente fala da consulta de rotina, né, sem nenhuma queixa específica. Então, normalmente, a gente indica que o recém-nascido vá na primeira consulta com o pediatra, né, até 10 dias de vida, né? Então, principalmente entre o 7º e o 10º dia de vida. Claro que existem particularidades. Então, por exemplo, um bebê que perdeu muito peso na maternidade, ou uma icterícia, né, que o bebê ficar amarelinho, né, que precisa ser visto isso mais de perto, ou uma amamentação, né, a mãe está com muita dúvida na hora de amamentar, uma grande dificuldade. Então, a gente vai tentar agendar precocemente. Isso que o pediatra da maternidade vai indicar. Mas, se não, normalmente até o 10º dia de vida, tá? Eu sempre explico que é normal, né, o recém-nascido perder peso no início, né? A gente sabe que o normal é perder até 10% do peso, que ele perde em média no 7º, 8º dia de vida, e aí ele vai recuperando esse peso, né? E normalmente recupera o peso do nascimento no 14º dia de vida. Né? Então é bem importante essa consulta do início para eu acho que já começar, a mãe tem muita dúvida nessa fase inicial, né? Então para a gente já munir essa mãe de ver uma mamada, né? Assistir uma mamada. Muitos pediatras às vezes perguntam para a mãe, né? Ah, tá mamando bem? Né? E essa pergunta, na verdade, é muito subjetiva, né? O que é mamar bem? Para mim pode ser uma coisa, mas para a mãe outra, né? Então a gente precisa presencialmente olhar isso, né, de perto, né? Eu acho que essa consulta precoce é importante também, né? Como a gente já vem falando, a consulta antes para tirar alguns mitos, né? Porque eu acho que as mães chegam muito com algumas questões logo no início de, poxa, a minha mãe falou que não está mamando bem, a minha sogra está reclamando que o bebê perdeu muito peso. Eu acho que é legal, né, para trabalhar a questão dos mitos, né? Desmistificar, essa é a palavra certa mesmo, né? A gente, na verdade, tirar essa coisa do que ela ouve de fora, porque existem os palpites, todo mundo que é mãe sabe, né, que os palpites vão acontecer em toda a fase da criança. Mas que a gente possa ouvir de uma forma, a pessoa que já conhece, tem experiência, para a gente ficar mais tranquilo em alguns aspectos, né? Que o pessoal faz muito hoje em dia, né? Dr. Google, cuidado com o Dr. Google. Exatamente, né? Google, na hora que nasce o bebê, pode atrapalhar muita coisa, né? Exatamente. E aí, já que a gente levou, então, num pediatra para fazer o acompanhamento, como que o pediatra avalia adequadamente o crescimento dessa criança? Então, só para falar um pouco das consultas, voltar um pouco só para assim, a frequência, normalmente a gente indica que no primeiro ano de vida, né, o bebê passe no pediatra mensalmente, né? E aí, a partir do primeiro ano ao segundo ano, a cada 3 meses, do segundo ano ao terceiro ano, a cada 4, e a partir do terceiro ano, semestralmente, até o 7º ano de vida. A partir do 7º ano de vida, aí seria anualmente. E aí eu queria reforçar que um dado muito importante, que muitas vezes a criança, a partir do 7º ano, a gente leva anualmente, mas muitos pais acabam deixando um pouco dessa questão da rotina para o adolescente, né, ou para a criança maior. E aqui eu queria enfatizar a importância disso, né? Hoje a gente sabe que o pediatra tem a função principal, e eu acho isso muito, muito interessante, né, a nossa função mesmo, de prevenir, né, e a gente atuar na prevenção de patologias futuras. Então, uma diabetes, uma hipertensão, né, a gente conseguir fazer uma promoção de saúde, né, então acho que isso é extremamente importante. E aí a gente saber encaminhar no momento certo, encaminhar para um oftalmologista, ou para um otorrino, para um nutricionista. Então, é para enfatizar que a importância de manter esse acompanhamento, né, assim, desde pequeno, que a gente vai mais vezes, até o adolescente e aí, né, preparar para a vida adulta, né? Na verdade, a adolescência faz parte do aprendizado do pediatra, né? A gente sabe que tem alguns colegas que preferem atender só até 12 anos,
Mas a maioria acompanha, pelo menos para avaliar o crescimento depois dos 12 anos também, não é isso? É, com certeza, até porque tem umas particularidades do adolescente mesmo, né, que a gente tem que entrar nesse universo, né. Muita gente prefere não atender por questões, mas eu acho que, assim, tem como você acompanhar esse adolescente até 18 anos de idade. E aí, né? quando o pediatra não se sentir confortável, ele encaminha para um acompanhamento mais especializado. Exatamente. Mas, doutora Maria Fernanda, e o crescimento? Como que o pediatra faz essa avaliação do crescimento? Perfeito, né? Muita gente tem dúvida, né? E a gente, graças a Deus, a gente tem hoje ferramentas, né, que são muito importantes para a gente poder guiar esse crescimento, né? Então, hoje a gente tem alguns gráficos, né, destinados tanto ao menino como para a menina, né, questão de sexo, que nos dá, na verdade, uma referência de como essa criança está à frente a crianças da mesma idade, do mesmo sexo, no mundo todo, né? Então, são gráficos já padronizados pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que a gente consegue pleitear, consegue colocar essa criança numa posição que a gente consegue criticamente avaliar o crescimento. Tá? Então, são gráficos que medem percentis, né? Então, eles vêm, na verdade, percentis de peso, de estatura, de perímetro cefálico e de índice de massa corpórea, tá? Então, por exemplo, né, uma dica aqui para, na verdade, o pessoal entender um pouco o que é essa questão de percentil, né? Então, se eu coloco uma criança, por exemplo, no percentil 15 de estatura, então, o que eu quero, o que significa isso, né? Que se eu colocar numa sala 100 crianças, né, da mesma idade, do mesmo sexo dessa criança, do mundo todo, essa criança ela vai estar mais alta que 14 crianças, porque ela está no percentil 15, e ela vai estar mais baixa que 85 crianças. Tá? Então, é mais ou menos uma referência que a gente tem. Mas isso não é uma regra, né? A gente sabe que a gente tem que avaliar essa criança com ela mesmo, né? Por isso que a avaliação frequente nos dá uma curva, né, ou de ascensão, de como essa criança está dentro dos meses, né? Então, não dá pra gente comparar uma criança com a outra, né? Dá pra gente comparar a criança com ela mesmo. Né? Isso é uma coisa super importante de falar, né, para os pais. Porque os pais têm uma tendência, principalmente depois que fica um pouco maior, a comparar com o filho do vizinho, né? Com certeza. Comparar até com o irmão mais velho, Exato. né? Assim, tem essa coisa do irmão e tal. Então, eu acho que o pediatra tem essa função de tranquilizar e de, ao mesmo tempo, mapear, né, precocemente, se caso nessa curva a coisa não ficar muito harmônica, né? Então, desacelerar muito ou a crescer muito, enfim, desproporcional ao peso. Então, isso realmente é uma função do pediatra mesmo, né? E até mesmo trazer a informação de que, muitas vezes, uma criança alta não necessariamente é mais saudável que uma criança baixa, né? Então, tudo isso tem que ser, na verdade, visto e mostrado para a família, né? E quando a gente fala da criança alta, da criança baixa, a gente tem a questão do peso aí no meio também, né? É, exatamente. Hoje a gente tem uma questão importante do peso, que a gente não pode, né, hoje deixar de falar sobre isso, né? Que é muito importante esse controle de peso, né? A gente tem uma tendência, muito mais questão familiar, você já atuar precocemente numa família que os pais já têm sobrepeso, né? Para você poder ali atuar precocemente. É muito importante. Ou seja, a gente tem que acompanhar bem o crescimento, é importantíssimo e sempre com acompanhamento especializado. Mas a gente não tem, nesse período da primeira infância, né, só o crescimento, a gente tem o desenvolvimento. Na verdade, o crescimento e o desenvolvimento não são exatamente a mesma coisa, não é isso, doutora Maria Fernanda? Exatamente, né? O crescimento a gente vai ver mais esses percentis, né? De peso, de estatura, mais relacionado a uma coisa mais objetiva. O desenvolvimento a gente vai entrar numa coisa mais subjetiva, né? Que é o desenvolvimento neuropsicomotor. Ou seja, são habilidades que essa criança vai desenvolvendo com o tempo, né? E a gente vai avaliando isso. E o pediatra é capacitado para isso, né? A gente tem dois tipos de maneiras de avaliar o desenvolvimento. Então, a gente tem através dos marcos do desenvolvimento e os sinais de alerta, né? Então, os marcos do desenvolvimento são maneiras que a gente tem de avaliar as habilidades que essa criança vai se desenvolvendo de acordo com o que a gente tem de referência para essa faixa etária. Então, por exemplo, uma criança, em média, ela senta entre 6 e 7 meses de vida, tá? Então, isso é um marco do desenvolvimento. Eu acredito que nessa faixa etária ela vá ter essa habilidade. Agora, um sinal de alerta é quando essa criança, até 9 meses, então com 9 meses, ela ainda não sentou. Então, para mim, isso é um sinal de alerta. Eu consigo classificar o sinal de alerta de uma idade posterior àquela que tem o marco, né? Então, por exemplo, uma criança tem um sorriso social com 2 meses. Se com 5 meses ela não tiver o sorriso social, é um sinal de alerta. Tá? Então, eu juntando essas duas coisas, eu consigo mensurar, né, o quanto atrasada, ou o quanto, né, bem estimulada, ou o quanto isso tem uma repercussão numa patologia, por exemplo, né? E sempre eu enfatizo para os pais, né, que tem aquelas crianças que têm uma câmera lenta,
né, que vão um pouquinho mais lento no tempo dela, né, então isso a gente também vai avaliar, né, uma criança prematura, por exemplo, né, que tem uma idade corrigida, que faz as coisas um pouco mais, né, tardiamente, eu também tenho que ser levado em conta, né. Eu acho que o importante de estar acompanhando o pediatra é exatamente isso. Tem pais que às vezes estão muito ansiosos porque o filho não engatinhou, Exatamente. mas ele vai andar direto, quer dizer, tem o Exatamente, tempo, não é isso? Exatamente. Tem crianças que pulam essa fase de engatinhar, mas adquirem uma habilidade muito boa de ficar em pé já segurando, né? Então isso já é uma habilidade de mais ou menos 10 a 11 meses, e a gente engatinha normalmente com 9. Então, isso é realmente assim, a gente tem que ter essa percepção. E uma coisa que eu levo para a minha vida, assim, que até para os atendimentos, é que a gente também não tem que acreditar nessa fase, tem o tempo dele. Eu também acho que isso tem o perigo de você falar do tempo dele. Eu acho que você pode atuar em algumas maneiras precocemente quando você perceber que aquilo não está indo muito legal. Né? E a gente tem essa função mesmo, né, de observar esses pontos e conseguir avaliar, enfim, né, ter uma investigação mais precoce. Né? Só reforça a importância do acompanhamento rotineiro para que a gente possa identificar as situações que realmente fogem ao normal. Exatamente. Bom, uma pergunta que veio das nossas redes sociais, a gente solicitou no Instagram que o pessoal enviasse perguntas sobre esse papo de hoje. E aí, doutora Maria Fernanda, veio uma pergunta bem interessante. Agitação, insônia e agressividade. O que fazer? Eu acho que a pessoa está um pouco preocupada até, acho que se relaciona um pouco com a questão do sono, né? Porque tem a insônia. Como que você abordaria isso aí? Isso, é uma pergunta muito comum, na verdade, que a gente vê hoje em dia, né? Devido à pandemia até que a gente teve uma desregulação aí da rotina, né, das famílias, que a criança esteja um pouco mais agitada, ou enfim, com mais insônia. E eu acho que primeiramente tem que entender a dinâmica dessa casa, né? Então como que mudou, se mudou alguma coisa, teve algum fator desencadeante, né? Que a criança possa estar mais agitada. E uma coisa que eu sempre preconizo, que a gente tem que tentar agora, principalmente na pandemia, é tentar adaptar uma rotina. É difícil a gente, né, deixar uma rotina muito certinha, mas a criança, ela precisa de uma coisa que chama previsibilidade. Então ela precisa entender mais ou menos o que vai acontecer. Então ela tem que saber a hora do banho, ela tem que saber a hora do sono, ela tem que saber a hora que ela vai brincar. E parece uma besteira, mas isso é super importante, que a gente determine essa rotina mesmo que de forma mais adaptada, né? E aí, colocando isso, né, ajeitando isso, aí a gente vai entender se pode ter alguma coisa ainda que está fora do eixo, né? E aí o mais importante é examinar essa criança, é conversar com essa família, é entender como a gente pode arrumar de uma maneira, né, que possa auxiliá-la, né, para corrigir um pouco esses pontos, né? E pode estar na fase da birra, muitas vezes ali pode estar misturado com uma fase, né, de 2, 3 anos, em que a criança é muito, né, é natural a birra, né? A criança pode estar o quê? Algum salto desenvolvimento, né, que ela adquire habilidades novas, então ela pode estar nessa fase de salto em que ela está mais agitada, principalmente à noite. Então tudo isso tem que ser avaliado. Pessoal, chegou mais uma pergunta aqui nas nossas redes sociais, veio pelo Instagram. E só lembrando todo mundo que está nos acompanhando que esse papo vai estar depois no formato podcast, nas principais plataformas aí para você poder ouvir. Mas, doutora Maria Fernanda, veio uma pergunta interessante, eu vou ajeitar um pouquinho a maneira que foi feita aqui. Por quê? Porque para perguntar a respeito de peso de criança, a gente depende da altura, né? Avaliar alguns parâmetros. Mas a pergunta é muito interessante. Meu filho engordou muito. Eu imagino que seja agora nos últimos tempos. Isso é normal, esse ganho de peso excessivo? Isso. Na verdade, assim, o contexto que a gente está hoje mesmo, as crianças ganharam mais peso, né? Por quê? Porque a criança, na verdade, ela tem que queimar essa energia, né? Então, as crianças longe da escola, né, entediadas em casa, longe dos amigos. Então, cada criança vai reagir de um jeito, né? Então, claro, é individual. O que tem acontecido é que as crianças banidas dessa coisa que gasta energia, que interage com as outras crianças, elas estão buscando, né, em alimentos calóricos, né, um conforto mesmo, né, até mesmo aquele conforto para o coração mesmo, né, que a gente fala. E também, né, é a questão de fazer alguma coisa, né, então comer é uma atividade. Então fazer um bolo em casa é uma atividade, né, fazer aquela pipoca para assistir é uma atividade. Então as crianças acabaram o quê? Adquirindo muita caloria e não gastando isso, né. E outra coisa que tem que ver é que, né, depende da idade, acho que tem fatores hormonais associados, né, então ver, né, questões hormonais como tireoide, né, para ver se tem alguma coisa que pode estar desencadeando mesmo isso, né, alguma questão mesmo psicológica. Então tudo isso tem que ser, né, integrado ali para entender essa história e ver se realmente é só um aumento da ingesta alimentar mesmo, tá? Se tem alguma coisa ali por trás que está predispondo isso. Mas você falou uma coisa muito importante, que é a atividade física, né? A gente está comendo mais, a criança está tendo uma ingesta maior, mas mesmo com todo
a dificuldade, temos que estimular a atividade física nessa criança, não é? Exatamente, é super importante. Eu tenho visto, realidade de consultório, mesmo as crianças começaram com lombalgia, com cervicalgia, então dor no pescoço, dor nas costas, dor no corpo. Por quê? Pelo sedentarismo, né? Então o que eu sempre estimulo? É tentar pelo menos fazer alguma atividade lúdica em casa, né? Então mesmo aqueles jogos de videogame que você pula um pouco com a criança, ou até fazer uma brincadeira de levantar, agachar com a criança. Então, interagir junto para que ela gaste um pouco de caloria, né, pelo menos de 15 minutos, 20 minutos, que para ela é suficiente muitas vezes para quê? Mexer o corpo mesmo, né? E aí diminuir dor, dormir melhor, né, se sentir, né, liberar serotonina, ficar mais ativa. Então tudo isso colabora, né, favorece que a criança faça alguma atividade física, né? Muito bom. Doutora Maria Fernanda, e sobre a vacinação? Qual é o papel do pediatra na vacinação da criança? Bom, eu levanto a bandeira da vacinação, então acho que é extremamente importante que o pediatra faça parte disso, né? E que o pediatra, ele incentive isso em todas as consultas, tá? E isso eu falo não só para o bebezinho, né? A gente tem que incentivar o adolescente, a gente tem que incentivar os pais dessa criança, né? A gente tem vacinação hoje para o adolescente, a gente tem vacinação para o adulto, né? Então o pediatra tem essa função, né, de reforçar. Tem um estudo bem interessante do CDC americano que mostra que o pediatra tem uma função tão importante que se o pediatra e a família estão convencidos da vacinação, isso acontece em 90%. Tá? Acima de 90% até. Se a família não está muito interessada, mas o pediatra reforça, isso cai para 70%, mas ainda é um número muito bom. Né? E quando a gente vê que o pediatra não fala e a família também não está muito afim, cai para 8%. Então a gente sabe assim que a função do pediatra é extremamente importante para você manter esses níveis, né, da família toda aumentado, né, e a gente poder manter essa criança com o calendário atualizado. E aí reforçar as vacinas que tem no serviço público, no privado, mostrar as diferenças, né, e principalmente combater fake news. Eu acho que é muito importante a gente cada vez mais perguntar para a mãe, você tem alguma dúvida de vacinação? Você ouviu alguma coisa que você ficou em dúvida? E a gente desmistificar isso, tá? Principalmente com reação adversa, né? Então, muita gente fala, mas eu vou fazer a vacina da gripe e vou pegar gripe. Não, a gente vai conversar que existem reações adversas que são leves e são inerentes, que podem acontecer, mas que são ínfimas perto da proteção que essa vacina vai dar, né? Perfeito. Então, quer dizer, o pediatra está olhando o crescimento, desenvolvimento, orientando a vacinação. Exatamente. Mas se eu estou querendo crescer e desenvolver, eu preciso de uma boa alimentação. Qual é o papel do pediatra neste processo de alimentação dessa criança? Isso, então exatamente. A gente tem os nossos pilares, né? O pediatra tem os pilares de acompanhamento. Então, desenvolvimento, crescimento, vacinação e a alimentação entra como um desses pilares, né, de acompanhamento. Então, a alimentação, ela é dividida, né? Então, a gente vai ter a alimentação até o 6º mês de vida e a gente vai ter a alimentação a partir do 6º mês de vida. Então, até o 6º mês, é importante que o pediatra incentive o aleitamento materno. Acho que isso é a fórmula número 1, né? Que eu acho que a gente tem que incentivar, ver mamada, a gente tem que persistir, a gente tem que informar, a gente tem que conhecer, né, a amamentação antes de você falar, né? Então, acho que você tem que tomar propriedade disso primeiro e sempre incentivar. Em casos em que não for possível, e existem inúmeros casos, né, e a gente vai individualizar, a gente vai prescrever fórmula infantil, que atende muito bem também às necessidades dessa criança, né? E a gente vai individualizar cada caso. Um bebê que tem um pouquinho mais de prisão de ventre, né, um pouco mais, um bebê que é prematuro. Então, a gente vai particularizar essa fórmula para esse bebê. A partir do 6º mês de vida, a gente vai fazer a introdução alimentar. Então, a introdução alimentar, o nome já diz, é uma introdução. Então, a gente vai oferecendo para essa criança, né, alimentos sólidos, né, e aí existem formas de apresentação. Então, a gente tem através do tradicional, que é nas papinhas amassadas com o garfo, ou no BLW, que é você oferecer, né, em cortes específicos para a criança comer, ou você misturar os dois, né, que a gente fala que é o misto, né, que é o participativo. Então, existem formas, maneiras de você oferecer. E aí você vai introduzindo lentamente para essa criança esses novos alimentos, para mais ou menos com 1 ano de idade ela estar comendo, né, já a comida do adulto, da família, né? E aí nesse processo, uma coisa que eu sempre reforço, né, que quando a criança faz 6 meses, ela não necessariamente precisa começar a comer, ela tem que ter sinais de prontidão.
Tá? Então, ela tem que mostrar para os pais, né, que ela está preparada para receber os alimentos, que isso vai determinar o sucesso da introdução alimentar. Né? Então, ela tem que começar a sentar, ou com né, sem apoio, ou com mínimo apoio. Ela tem que mostrar interesse nos alimentos, ela tem que abrir a boquinha para facilitar isso aí. E muitas vezes os pais ficam ansiosos nessa introdução alimentar, eles querem com 5 meses já começar a fazer a introdução alimentar. Então, eu reforço que o bebê tem que mostrar esses sinais, né? E muitas vezes não precisa de dente, por exemplo, ele mastiga com a própria gengiva, né? Então, o bebê ele é capacitado, a partir do 6º mês, a ter essa nova introdução. Né? Tudo tem seu tempo, Tudo de acordo com o desenvolvimento que você falou. Mas é algumas coisinhas importantes, que eu tenho certeza que a nossa audiência aqui está pensando. Vamos ver. Você dá a papinha, a criança coloca para fora. Ela não gostou da comida? Não, exatamente, é isso mesmo. Na verdade, a criança, muitos pais falam, nossa, mas ela não gosta de banana, eu dei uma vez e ela não gostou, né? Então, assim, eu reforço que você precisa oferecer para a criança mais ou menos entre 8 a 10 vezes o mesmo alimento, né? Para quê? Primeiro, não é que ela não vai gostar, é que ela tem que o quê? Ela tem coisas técnicas mesmo, a protusão é um reflexo natural. Reflexo de botar a língua para fora. De botar a língua para fora, né? Eu até falo para os pais que tem um reflexo gag, né, que a gente fala, que é aquele, como se a criança colocasse para fora, né, e não é que ela está engasgada, é porque é um reflexo mesmo dela jogar para fora para ela não engasgar, né? Então ela se protege do engasgo, né? E muitas vezes ela coloca o alimento para fora, né? Ela coloca o alimento para fora, depois você dá de novo, aí ela vai entendendo a textura, ela vai entendendo o movimento de mastigação de língua, de mandíbula, ela vai reconhecendo esse alimento, né? Então é muito importante que a gente faça essa introdução alimentar com calma, né? E uma outra coisa que eu reforço, que eu acho importante falar, muitas vezes os pais querem determinar horários muito pré-definidos. E isso também não é a melhor coisa. Às vezes a criança está com sono, às vezes a criança está irritada, né? E aí você vai na introdução alimentar. E aí, muitas vezes, isso não dá muito certo. Então, o ideal é que a criança seja o quê? Calma, tranquila, né? Acordada, para ela poder receber isso, né? De uma maneira bem mais tranquila, né? Mais uma questãozinha a respeito da alimentação, que muitas famílias, principalmente as vovós, ficam querendo dar o suco de laranja para a criança precocemente. E aí? Antigamente, a gente dava o suco de laranja lima. Laranja lima. E isso, até hoje, se eu falo para uma avó que vai na consulta, ela fala, mas meus filhos, sempre eu dei para meus filhos e nunca aconteceu nada, né? Então, na verdade, assim, hoje a gente, assim, de uma forma mais atual, né, a gente tem preconizado o suco a partir de 1 ano de idade, tá? Por que isso, né? Porque a gente verificou que o suco, ele tem uma grande quantidade de açúcar da fruta mesmo, a frutose, né? Então, com isso, é um açúcar concentrado. Então, na verdade, por exemplo, poderia dar uma laranja, né? Enquanto num suco de laranja eu uso 3 laranjas. Então, a gente concentra muito esse açúcar. Segundo, que a gente não estimula a mastigação. Né? Eu acho que a gente tem que fazer com que a criança mastigue, para ela estimular, para ela reforçar a musculatura, né? E segundo, que o suco é pobre em fibras. Então, a criança também, o quê? Ela não vai ter o trânsito intestinal, né? Não vai favorecer o trânsito intestinal, para ela começar o quê? Né? Com a introdução alimentar, fazer com que esse intestino comece a funcionar com nova introdução de alimentos, né? Então, eu preconizo acima de 1 ano, e aí, mesmo acima de 1 ano, a gente restringe uma quantidade mínima de 150 ml dia. Bom, mamães, futuras mamães, ó, várias dicas importantes aqui para aprender certo, adequadamente o que tem que fazer com o seu bebezinho quando nasce. Mas, doutora Maria Fernanda, passamos pelos pilares, crescimento, desenvolvimento, vacinação, alimentação. E o exame físico? A gente tem que fazer o exame físico? A criança tem que ser examinada em toda consulta? Qual a importância disso? Isso é um tema super importante, né? Hoje a gente está nesse mundo digital, né? Então as pessoas muitas vezes querem, manda uma foto de uma coisa para o WhatsApp. A gente sabe que facilita a vida, né? Mas o exame físico é extremamente importante, né? Porque do exame físico nós vamos detectar algumas alterações que muitas vezes não são queixas dessa mãe. Né? Então a gente vai olhar uma lesão de pele, a gente vai escutar, né, um sopro, né, vai verificar alguma alteração, até mesmo de simetria de crânio. Então isso é muito importante que seja feito em todas as consultas. Mesmo aquela consulta, por exemplo, para ver uma febre. Né? Então a criança está com febre, você vai ver, é a oportunidade que você tem de examinar outras coisas, a não ser só a queixa principal. Né? Então eu sempre falo que o exame físico, ele fecha a avaliação pediátrica como um todo. Primeiro que você cria uma relação muito boa com a criança, né? Então você está ali muito próximo da criança, você com calma, com tranquilidade, você, né, se aproxima da criança. Segundo que você, na verdade, você consegue ter uma relação com a família, né? E você consegue examinar, ver tudo que você precisa ver. Então eu sempre falo que tem que deixar a criança o quê? Peladinha mesmo, né? Para ver da cabeça aos pés.
né? E isso tem que ser feito em todas as consultas. Eu reforço a importância mesmo disso. Muito bom, ótimo papo, doutora Maria Fernanda. Pessoal, olha, mais uma vez um ótimo papo de doutor aqui e reforçando a importância do acompanhamento adequado da criança. Uma coisa muito importante, não adianta ficar levando a criança só no pronto-socorro e não ter o pediatra da criança. É importante ter aquele médico que acompanhe seu filho todos os meses, quando for esse período inicial e depois a cada 4, 6 meses, uma vez por ano, porque esse médico, esse pediatra já conhece a criança e dá as orientações mais adequadas. Doutora Maria Fernanda, gostaria de agradecer imensamente sua participação. Muito obrigada. Pedir suas considerações finais para o nosso público. Bom, falar para o pessoal o seguinte, que o pediatra ele é um profissional muito capacitado, né, para acompanhar essa criança. Então é muito importante que você tenha, como você falou, um profissional, né, de confiança para você, que já conhece a criança, que você possa até mesmo, dependendo, ligar, ele já conhecendo a criança, ele possa te auxiliar, né, ter essa questão da prevenção. Eu acho que a gente faz a saúde integral da criança para promoção de saúde, né, para prevenir, para essa criança tornar um adulto forte, saudável, né, que a gente possa atuar desde a infância. E para acompanhar essa criança de perto, para avaliar mesmo se existe algum sinal de alerta, alguma coisa que a gente possa atuar precocemente. Então, isso que eu acho que eu queria dar a dica aqui, para não deixar de acompanhar essa criança no pediatra. É super importante. Muito obrigado, doutora Maria Fernanda. Pessoal, mais uma vez, um ótimo papo de doutor. Então, siga o nosso canal no YouTube, deixe o seu like ali, comente e ative o sininho para ser comunicado dos próximos episódios que teremos com outros assuntos interessantíssimos no Papo de Doutor. Até mais, pessoal!